lembrar, tá? Vamos. Hoje a gente tem uma aula que vai encerrar, tá? Esse que eu chamei de primeiro bloco para vocês, na primeira aula, como organização e planejamento de curso, tá? Eu vou encerrar com Roma e vou trazer com vocês aqui os dois principais pontos de Roma no Enem, beleza? Obviamente, Roma vai seguir a mesma. O estudo de Roma é o mesmo direcionamento do grego, tá? Até por isso nós chamamos a cultura romana de greco-romana. Está aqui o greco-romanismo, né, nessa minha lousa. E se você pegar a cosmogênese que eu coloquei ali, o mito de Prometeu, por exemplo, essa essência do homem, né, o ethos grego, isso se mantém, é igualzinho ao grego. Tá? Os romanos vão manter a mesma estrutura de todo pensamento, não só político, mas de pensamento mitológico, crença, organização de cidade, arquitetura. Eu coloquei ali os 4 povos que formaram os romanos, os gregos, os etruscos, os sabinos e os latinos. E desses povos, os gregos e os etruscos foram os que mais contribuíram culturalmente. E é muito louco, porque os gregos ficavam ao sul da ilha romana, a região da Sicília, e os etruscos ao norte, e ambos tinham influência grega. Obviamente, os gregos do sul, por ser gregos, e os etruscos do norte por terem contato comercial e até, em alguns momentos da história, por guerra com os gregos. Então, os dois principais povos que formaram Roma são povos que vão emprestar, tá, um pouco da cultura grega aos romanos, tá? Então, estudar Grécia, Roma em um mesmo bloco faz todo sentido, não só no quesito de pensamento, mas no quesito de formação geográfica, no quesito de cosmogênese, de formação de pensamento também. Tudo bem? Tem uma mão levantada, pode perguntar? É Pedro, desculpa. Eu sei que a aula acabou de começar, mas então, pelo que eu entendi, Roma foi formada por esses 4 grupos aqui? Isso, são... Eu realmente concordo. Parto de um princípio que vocês têm um pré-conhecimento, e isso às vezes não é possível, e a culpa é minha. Porque, infelizmente, eu quero já dar o tiro certo no Enem, e a gente precisa partir de um princípio, como eu falei, de que existe uma história de Roma que eu preciso pré-conhecer. A formação territorial romana é uma formação de 4 povos, que não eram povos de avançada. Os gregos que viviam no sul pertenciam a uma colônia grega, ou seja, eles não eram gregos da Grécia, eles eram gregos de Roma, portanto eram gregos que trabalhavam fora do território grego para servir as cidades-mães, como eles chamavam, que eram as metrópoles, num modelo muito parecido com o que seria Brasil-Portugal, para ficar uma coisa meio simples. Mas eram gregos, de cultura grega, de origem grega, de mestiçagem grega. Os povos do norte eram povos etruscos. Esses povos etruscos, eles viviam em comércio com os gregos. Então, eles compravam produto grego, eles faziam negociações com gregos a ponto de viajar para a Grécia, viver na Grécia. Gregos viviam em território etrusco. Os sabinos e os latinos eram mais de cunho romano mesmo, eram até mais tribais. Agora, se pegar a formação territorial romana, é uma formação grega. O que eu estou te dando é uma justificativa pelo qual a aula de hoje ela vai ser muito parecida com a Grécia. Tá? Porque os gregos e os romanos eles foram formados em uma mesma lógica. E são parecidos geograficamente, né? Ambos são penínsulas, ambos vivem de guerra, ambos vivem de comércio, ambos têm um solo que não é tão rico como a Mesopotâmia, como o Egito. Ambos se baseiam no escravagismo, no sistema escravista, para modelo de mercado. Tá? Então, eles têm essa característica. Uma coisa que é mais especial dos romanos é a questão da agropecuária. A agropecuária romana é bem mais poderosa que a grega. Na lógica, o território romano é um pouco mais rico que os gregos. Né? É pouco mais rico. Não é à toa que os romanos se tornarão ainda mais poderosos que os gregos. A grande diferença territorial assim, que você pode posicionar, que vai separar gregos de romanos, é a agropecuária, é a concepção de uma produção na terra, principalmente com relação ao gado. Os romanos, inclusive, criaram a famosa charrua, fazer arado para arar a terra, que nada mais é do que um equipamento que fica preso no dorso do boi,
né? Em alguns casos do cavalo. Eles não usavam cavalo, usavam mais o boi para arranhar a terra, né? Fazer aquele risco na terra para poder fazer plantação. Né? Os romanos tinham uma mineração um pouco mais avançada, tal. Falando a real, nada que isso resolva teu problema no Enem. Assim, eu só estou levantando aqui uma abertura sobre o território romano. Para a gente já focar mais, para a gente dar um tiro direto ao Enem, vamos agora. Vamos fazer essa passagem. Roma, quando vocês estudam Roma na escola, vocês estudam Roma em 3 períodos, que é a monarquia, a república e o império. Sendo que a república e o império é o que importa. A república e o império é o que importa. Tá? Eu coloquei ali uma data inicial, que é 700 a 500, que representa o período da monarquia. Eu vou arrumar aqui só para... Deixa eu tentar arrumar isso aqui com vocês. Isso aqui é a monarquia. A república vai do ano de 500 até o ano média de 19. Tudo isso aqui é antes de Cristo. Tá? E o império de 19 antes de Cristo até meados do ano. A queda do Império Romano é bem polêmica, né? Mas a gente vai colocar 479 depois de Cristo. Tá? Essas datas são bem relativas, viu, pessoal? Eu não sei se eu estou fazendo certo aí, se vocês acompanharam a minha alteração. Ixi, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou compartilhar de novo agora a alteração que eu fiz aqui. Né? Pronto, acho que agora vai, né, pessoal? Dá uma confirmada aí, depois só fica esperto. Eu dei uma mexida na data ali. Pessoal, isso aqui é bem relativo, tá? A monarquia, tem gente que vai falar que ela é maior. Não é. Ela é de 700 a 200, né? Cara, é muito complicado, tá? É bem complicado essas datas, porque a monarquia, fala a real, os 3 modelos de romano, eles são muito parecidos com o que a gente vai chamar aqui de representatividade democrática. Nem o Império Romano é tão império assim. Tá? A monarquia romana tinha um senado que tinha influência sobre o rei, então até onde ia o poder do rei, então isso é muito complexo. Tá? Não leva isso para prova, isso não vai fazer diferença alguma para você. O que você precisa entender é que existem 3 períodos da história romana, e o período que importa é a república. Porque é na república que vai nascer a organização do modelo político que a gente vai levar para a prova. Tá? E esse modelo vai ter influência plena no império. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a dar uma surtada aí. Agora chegou a hora do auge da aula. Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu quero que vocês tenham muito claro que existem tipos de democracia. Tá? Então, quando você se refere à democracia, você precisa tomar um pouco de cuidado, porque há modelos democráticos, inclusive até quando a gente for falar de Revolução Francesa no futuro, até para vocês levarem para uma redação e falar que vivemos numa democracia, usar valores democráticos numa redação do Enem é, tipo, princípio básico, tá? A gente só tem que tomar cuidado com o que define uma democracia, né? O que caracteriza uma democracia e os seus tipos, tá? Vocês até agora conhecem a democracia de Atenas. Hoje, agora, a gente vai começar um outro tipo de democracia. A gente vai ter um upgrade na visão democrática de Atenas. E essas mudanças de democracia, por que o modelo democrático ele altera tanto? É fruto da participação popular. Como a democracia ela é um modelo político que ela exige participação do povo, o povo altera ela. O nível de participação do povo, a essência da participação do povo, o que o povo faz com o governo é exatamente o que faz a democracia se modernizar e automaticamente ela ir alterando o seu estilo. Tá? Então, as mudanças democráticas são fruto, né, da participação consistente do povo, certo? E essa participação consistente, eu quero agora que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Ela tem muito a ver com Roma. Por quê? Porque Roma é a primeira sociedade clássica, né, da história clássica, a ser uma sociedade com mobilidade social. Veja o que eu estou colocando aqui no slide. Estamento versus classe. Egito, Grécia, Inca Maia, Mesopotâmia, velho, vai para onde você quiser, tio. Índia, China, a Índia até hoje, velho. O sistema de organização social era estamental. Só Roma tem uma organização por classe.
Professor, qual que é a diferença? É só você pensar que hoje nós vemos uma organização de classe. A diferença é que no estamento você tem uma imobilidade social. A hierarquização da sociedade é pautada no nascimento. Então, como você nasce, você tende a ficar. Veja que a própria democracia de Atenas é uma democracia que eu falei para vocês aqui. Ela é uma democracia estamental. Nasceu homem, participa ou pode participar, né? Lembra do exercício de cidadania. Nasceu grego, beleza. Dá para entender? Você tem uma condição de nascimento, velho. Você tem uma condição de sangue. Ou você nasce assim, ou você não tem certo grau, né? De influência social. Roma é o primeiro a quebrar essa visão. Né? Ela não quebra completamente, mas ela quebra. Ela quebra. A quebra não vai fazer Roma virar a igualdade humana na Terra. Não vai virar o Éden, tio. Mas a sociedade romana, ela é móvel, porque ela é movida por classe. E quando ela é movida por classe, ela é movida por bens. É muito parecido com a nossa sociedade de hoje. Patrício e plebeu, rico e pobre, cara. O pobre pode ficar rico, o rico pode ficar pobre. Não é impossível. Mas no Egito, o pobre não é faraó. Ah, o José do Egito. A se catar. Ninguém tá falando de exceção. Ah, porque teve uma vez lá que uma vez, tio. Não pode, cara. Aonde você nasce, você é condicionado por valores de casamento, jurídicos, culturais e lei mesmo. Jurídico real. Então, Roma, ele quebra um pouco essa estrutura e muito por conta da participação do povo. E a participação do plebeu, no caso, né? E essa participação se dá por revolta, essa participação se dá justamente por ter o poder de colocar representantes. Né? Quando a democracia dá voz ao povo, ela, de certa forma, ela permite que o povo quebre certos conceitos velhos e antigos de barreira, de impedimento para que o povo tenha acesso, de certa forma, a uma vida melhor. Querendo ou não, a democracia permite isso. E o que os gregos basicamente fizeram? Criaram uma democracia, mas uma democracia com hierarquização de sangue. Os romanos vão pegar isso e vão aplicar isso numa sociedade de classe. E quando você pega um modelo onde o povo participa em uma sociedade onde o povo é hierárquico por renda, você vai ter uma mudança no sistema. E essa mudança no sistema é a mudança justamente na participação de uma sociedade que pode ser móvel. O que eu quero dizer com isso? Que não é sempre os mesmos que vão fazer a lei. Você vai ter uma rotatividade. Isso é importante. Isso é um pouco romano. É um pouco moderno e tem muito a ver com o Brasil, por exemplo. Tá? Já vou deixar claro, o modelo é uma coisa, a prática romana era outra. Mas eu quero que você perceba, os romanos, por ter uma sociedade móvel e, portanto, uma sociedade de classe, ele tem muita revolta urbana, eles têm muita lutas de classes, eles têm muita participação de plebeus para construir modelos políticos mais participativos. Isso faz com que a democracia romana ganhe uma outra característica que eu vou te dar agora. Professor, pode perguntar. Então, assim, só para tentar fazer um resumo aqui para ficar mais fácil para mim. Na democracia romana tinha a participação do povo e tinha muito essa questão de classes, que se você fosse plebeu, tu ia nascer plebeu. Porém, que como tinha participação do povo, então meio que o povo quebrou essa coisa de classes, pelo que eu entendi. O povo usava o poder de mobilidade dele para quebrar a hierarquia e não a classe. Eu vou te dar um exemplo bem idiota. Imagina o seguinte, eu sou pobre, aí eu fico rico. Eu, rico, chego no poder, estou dando um exemplo que não necessariamente é real, é só você entender o que seria uma mobilidade. Eu, pobre, fico rico, porque há mobilidade, há possibilidade. Não dá para um homem virar mulher em Atenas. Dá para entender? Não dá para um ateniense virar estrangeiro, um estrangeiro virar ateniense. Porque é nascimento. Em Roma dá para eu mudar. Dá para eu, pobre, ficar rico, ou dá para eu, rico, começar a ficar pobre. E eu, rico, ficando pobre, começo a perceber um pouco a vida do pobre e vou usar o meu poder de democracia, de participação, para pensar mais no pobre. Dá para entender? E eu, ex-pobre, agora rico, vou levar em consideração um pouco o pobre. Dá para entender? Como a sociedade permite essa mobilidade social, ela consegue colocar no poder romano uma mescla bem desproporcional. Mas é uma mescla. Pô, em Atenas não tem uma mulher no governo. Em Roma tem 2 pobres.
Em Roma tem os irmãos Graco que vocês estudam. Caio e Tibério eram homens ricos que estavam lá defendendo o povo. Em Roma isso é possível. A democracia romana permite que o homem, rotativamente, ele participe da política alterando a realidade para o pobre. Isso é fantástico em Roma. Então vou te dar uma coisa... Perdão por ter usado a palavra confundir classe com hierarquia, mas... Não, tá certo. Se isso te ajuda como chave de pensamento a entender a ideia, use. O que eu quero que você entenda é que Roma, ela consegue ser mais igualitária. Ela consegue. Ela consegue ser mais rotativa. Porque em Atenas, o homem ateniense que participava da política era ateniense. Tinha que nascer em Atenas. Em Roma, não. Em Roma se abre para estrangeiro. Em Roma se abre para pobre e rico. Mulher, óbvio que não. Né? Mas Roma você vai ter uma rotatividade maior. Eu vou te explicar por que daqui a pouco. Eu vou te dar outra característica. Tá? Por isso que Roma consegue ter um padrão de igualdade mais próximo do que o de Atenas. Não é à toa que quando vocês estudam as reformas públicas romanas, Roma é a primeira sociedade antiga a acabar com a escravidão por dívida. Por que você acha que os caras assinaram um fim da escravidão por dívida? Porque, obviamente, pobres fizeram a lei, porque eles eram tão pobres que ficavam escravos. Ou vamos acabar com essa lei. Roma quebrou, eles querem uma lei chamada Canuleia, que eles quebraram uma lei que proibia casamentos entre classes diferentes. Olha como Roma é mais rotativo. Tinha uma lei em Roma que era proibido você ser de uma classe e casar com gente da outra classe. A lá Índia atual, como se fossem as caças. Os caras quebraram essa lei. Roma fez reforma agrária, velho. Tem noção do que é isso? Roma fez reforma agrária. Cara, nossa, pra antiguidade isso é assustador, velho. É óbvio que o que ajuda a reforma agrária de Roma é isso aqui que eu não sei se aparece aí eu riscando na tua lousa aí. Mas eu risquei a palavra imperialismo. Isso aqui ajuda muito Roma, esse último ponto do slide, a fazer reforma agrária. Por quê? Porque você vai militarmente dominar povos. E quando você domina povos, você rouba a terra dos judeus, você rouba a terra dos egípcios, você rouba a terra de gaulês, você rouba a terra dos outros e divide pro romano. Tá, não é uma coisa fofíssima, né? Não é algo lindo, mas é uma reforma agrária, irmão. O plebeu tá ganhando terra. Tudo bem, a terra que o soldado romano roubou do outro, mas tudo bem, mas tá ganhando. Em Atenas jamais isso aconteceria. Em Atenas isso jamais aconteceria. Veja, o que eu estou te dando é que Roma, ela tem um upgrade democrático com relação a Atenas. Um upgrade democrático que faz a sociedade ser mais móvel, onde você se aproxima mais da igualdade. E, ó, é uma igualdade de direito, hein? Não é uma igualdade econômica, não é comunismo, tio. Ah, só tem rico em Roma, aí, divide dinheiro para todo mundo, 10 para cada. Não é isso. É uma igualdade jurídica, é uma igualdade de mobilidade. Eles têm um padrão de igualdade mais próximo. Não é à toa que eles criaram o direito romano, cara. Os caras escreveram direito. Se um dia vocês forem prestar o Enem, entrarem em direito, forem fazer advocacia, adivinha o que vocês vão estudar no primeiro 6 meses? Adivinha como é que é o primeiro semestre de direito? Direito romano, cara. Direito romano. Vocês vão ver a jurisdição romana. Os romanos escreveram direito e alfabetizaram uma parte do povo para eles lerem a própria lei. Olha que coisa absurda. Se você pegar as cidades romanas antigas, pegar Pompeia, que foi destruída pelo vulcão, a cidade é toda riscada, tio. É tudo pichado. Você pega umas cidades romanas que ainda são preservadas, eles escreviam na parede. Tinha uma profissão em Roma, tinha um jornaleiro em Roma. Ele escrevia as notícias na parede. Ou seja, o pobre lia em Roma. Os caras eram alfabetizados, cara. Ele tinha um sistema de educação pública. Num princípio de ler a lei. Para você poder lutar por ela. Roma é avançadinho, cara. Roma é bem avançadinho. Para uma visão clássica. Então, quando Roma aparece no Enem, ela aparece geralmente nesses pontos de tipo, uau, como Roma é legalzinha. Olha que nível de democracia que eles atingiram, né? Que padrão de igualdade. E geralmente eles vão usar isso com relação ao direito. Eles vão pegar o direito, vão pegar a luta de classe, vão pegar a mobilidade social como parâmetros para justificar essa sociedade mais avançada, essa sociedade mais moderna. Tudo bem?
Ó, eu não sei se está aparecendo eu riscando o Não. slide, mas eu estou riscando de forma bem bizarra agora, né? A isonomia ateniense direta. Fechou? Tá? Eu só estou te dando aqui 3 conceitos que a gente estudou na semana passada, que caracterizam, lá de novo, a democracia de Atenas. A democracia de Atenas, ela é isonômica, ela é ateniense, né, pelo amor de Deus, e ela é chamada de direta. Por que ela é chamada de direta? Porque o voto do ateniense vai direto na lei, certo? Lembra que todos concentram os poderes, né? O STF, o presidente, o vereador é o mesmo cara, velho, em Atenas. E quando eles vão para as eleições públicas, na ágora, na praça, eles votam, pá, focado na lei. Em Roma, não. Vamos lá? Vamos para a democracia romana? Então, atente-se agora. A democracia romana, ela é representativa, irmão. Ela é um modelo brasileiro. Os romanos, eles votavam em cargos políticos. Eram chamados de magistrados. Tem um outro slide aí que depois eu mostro para vocês, que tem todo o sistema prontinho para vocês decorarem. Ó. Decorar é feio falar, né? Mas assim, é porque é bem conceitual mesmo para levar para a prova. A democracia ela é representativa. Porque você vota em alguém. É que nem a gente. Você não vota na lei, seu tio não vota na lei, teu avô não vota na lei, tua avó. Ah, eu vou lá votar no código. Só se for um plebiscito, um referendo, que não é o caso. A gente vota em um cargo. Prefeito, um vereador, um representante do povo. Quem criou isso foi Roma. Quem criou isso foi Roma. Roma fazia eleições em representantes que eram profissionais políticos. Eles eram pagos para um cargo político. É muito parecido ao modelo que a gente tem. Qual é a grande diferença, professor? Por que a gente não pode falar que a nossa democracia representativa é romana? A nossa democracia representativa é moderna. Tá? A nossa chama democracia representativa moderna. A romana chama só representativa. Porque a democracia representativa romana, ela é censitária. Tô riscando aqui o censitarismo para vocês, cara. O censitarismo, ele vai um pouco contra o que eu acabei de defender em Roma. Né? O rabisco positivo que eu acabei de fazer de Roma vai pro saco agora. Porque o censitarismo significa que o modelo de eleição é baseado no poder financeiro que você tem. Basicamente, estou dizendo que quanto mais rico você for, quanto maior for o seu cargo dentro do sistema econômico romano, o seu voto vale mais. Então, se eu sou um patrício com mais um dobro de terra que você, meu voto vale o dobro que o teu. Tá? Ou seja, é muito óbvio que as eleições romanas, elas eram desiguais, elas geravam muita desigualdade. Aí ferra tudo, né? Com certeza. É o que eu falei. Você não pode dizer que o povo em Roma ele tem uma ação participativa plena. Puta, que democracia insana, velho. Nossa, animal. Islândia, tá ligado? O Noruega. Não, não dá, né? Mas tem uma rotatividade, mas ela é micro. Por que ela é micro? Porque quem faz a lei é o rico. Por que é o rico? Porque só ele pode ser eleito e ele vota nele mesmo. Como tem mobilidade social, esse rico pode ser um ex-pobre. Como tem mobilidade social, algum pobre pode ficar rico. E aí, de certa forma, você vai usar esse modelo de mobilidade social para atingir o modelo político e, portanto, fazer algo, né, de cima para baixo. Ao longo do tempo, vou te dar uma outra conquista romana. Os romanos conquistaram, pelo seu próprio modelo de participação, o direito do que a gente chama de tribunato da plebe. Eles tinham o direito de formar magistrados que tinham o poder de veto sobre leis que prejudicavam o povo, ou seja, os patrícios não podiam prejudicar os plebeus. Isso é muito legal. Ou seja, o que é o tribunato da plebe? Eles podiam construir uma espécie de um poder executivo, que seria um poder de veto, né, de aprovação de leis dentro do sistema político romano, que podiam falar, essa lei prejudica demais o povo. Pá. Fora. Não vou assinar. Não pode passar. Né? Querendo ou não, é um morde-a-sopra, né? Falar a verdade, assim, uma hora o povo conquista, mas tem um sistema censitário. Segue o jogo, né? Então vamos lá. Democracia romana representativa, censitária. Isso aí não tem nem aqui. Pessoal, vai chegar uma hora aqui no curso de vocês aí de Brasil,
né? Não sei se vocês já tiveram isso em escola. O Dom Pedro II, no Império, ele vai ter... começou no primeiro, vai. O primeiro, ele vai conseguir fazer no Brasil uma monarquia absoluta com eleição censitária, velho. Olha o nível. O Brasil, em 1824, na Constituição de 1824, o Brasil tinha eleição censitária, dentro de uma monarquia. Esse conceito de censitarismo, ele vai embora. Quando vocês estudarem comigo aqui Revolução Francesa, a eleição censitária vai entrar na primeira fase da Revolução. Ou seja, o iluminismo, aquelas ideias fofas, né, da Revolução Francesa, elas terminaram na França com um modelo censitário. Portanto, um projeto mais burguês, um projeto mais elitista. Pode perguntar, senhor Pedro. É que tá dando eco aqui. Parou, pode perguntar, ficou bom agora. Então, pelo que eu consegui entender com tudo isso que você apresentou, representativo porque podia votar em representantes, os poderes, isso. Eu fiquei confuso. Na parte dos poderes seria o quê? Eu não cheguei lá. Então, beleza. E sufrágio universal, você também não falou, né? Não, calma. Tá bom, beleza. Vamos lá. Já vou te responder agora. O que eu quero dizer sobre os poderes? Roma foi o primeiro povo a ter uma noção de separação de poder, de quebrar a ideia da isonomia. Né? Por exemplo, em Atenas, você tinha o povo sendo o povo que pode participar, né? Sendo tudo. Eles podiam aprovar a lei, executar a lei, julgar a lei, né? Criar a lei, eles eram tudo. Em Roma, tinham alguns cargos romanos que tinham missões diferentes de poderes. Eu acabei de falar, por exemplo, de um tribunato da plebe que tinha o poder de veto. Você tinha, dentro de Roma, uma parte dos magistrados chamados cônsules. Os cônsules eram juízes. Eles concentravam apenas poder de julgamento. Eles ficavam no fórum romano. Eles não ficavam no Senado. Eles não ficavam no Capitólio, onde tinha, né, os magistrados que ficavam debatendo as leis. Esses caras ficavam no espaço especial. Claro, os romanos criaram o direito. Eles tinham um STF, cara. Tá? Então os romanos já traziam esses debates sobre o poder não podia se concentrar em todo magistrado. O cara eleito em Roma, ele não tinha um poder total. Tinham cargos dentro dos cargos romanos que já tinham essa forma de impedir que um poder seja absoluto, seja soberano. É isso que eu queria dizer com poderes. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que o censitarismo romano, ele se separa, ele se diferencia do modelo brasileiro moderno, porque hoje no Brasil nós temos sufrágio universal. Ou seja, o nosso voto vale 1. Ah, eu tenho 10 mil. 1. Ah, eu nasci aqui. 1. Ah, mas eu sou homem ou sou mulher. 1. Ah, 1. Isso chama sufrágio universal. Tudo bem? Então esse conceito volta pra gente lá na Revolução Francesa. Os romanos são representativos, com noção de separação de poder e censitarismo. Beleza? Tranquilo? E muito importante... Então em Roma não tinha sufrágio universal. Não. O sufrágio universal é completamente moderno. Olha que muito louco. A primeira experiência de sufrágio universal na história é na terceira fase da Revolução Francesa, conhecida como o Terror. Ou seja, o sufrágio universal não foi também muito legalzinho quando ele começou a ser instituído, tá? Sufrágio universal é algo bem do final do curso, tá? Segura aí. Porque dizer na época de Roma que homens, mulheres, pobres, brancos, estrangeiros, não tem escravo, todo mundo é igual e o voto vale 1, nossa senhora, que você tá viajando. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu já comentei, essa democracia romana, né, esse modelo político romano, ele vai se espalhar, né? Ele vai se espalhar como um modelo ideal, tá? Isso vai transformar Roma em um modelo jurídico, em um modelo cultural, e isso vai ser associado a uma baita tecnologia militar que Roma tinha. Roma desfrutava de um exército extremamente organizado e numeroso, e Roma vai fazer, obviamente, do seu império um império democrático, até certo ponto, certo? Se você pegar o Império Romano,
né? Você não... O imperador romano, vamos falar a real, que não mandava é nada. Quem mandava eram as províncias, eles dividiam todo o Império Romano e cada província tinha um governo. E os governos eram representativos, né? Se você pegar o Império Romano, você conta nos dedos imperadores que terminaram o mandato, você conta nos dedos imperadores que passaram o poder para o filho. Muito difícil. Os imperadores eram atestados pelo próprio governo. Então, esse espírito democrático romano, ele existe dentro do próprio império. Dentro do próprio império. Tá? Isso aconteceu devido às conquistas das terras. Perfeito. Tá? Perfeito. O imperialismo romano, que é essa base militar com expansão territorial, que ela vai ser também cultural e jurídica, faz com que a república e a democracia romana se espalhem. E aí aquela coisa que era grega, sabe aquela... tem um modelinho ali na Grécia de governo lá, aquilo vai se espalhar para o mundo, vai se tornar universal. Vai se tornar universal ao ponto lá da Revolução Francesa, o Rousseau falar em direito humano. Esse direito grego que vai virar romano já é universal. Já é universal. Roma é o primeiro povo da antiguidade a universalizar um código jurídico. Claro que tem uma concepção militar, é conquista, eu não estou dizendo que não é. Mas esse direito de igualdade, né? Ele vai crescendo, cara. Ele vai crescer bastante. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá? Só para deixar aqui um pouquinho claro para vocês, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho, né? Dentro dos meus slides que eu vou colocar hoje para vocês, lá vou colocar os slides da aula de hoje. E como hoje fecha um bloco, pessoal, vou soltar para vocês uma lista de exercício, tá? Pra vocês treinarem. Eu vou colocar lá no Drive do Colmeia, eu vou colocar os slides da aula de hoje, a lousa de hoje. Parto do princípio que vocês têm aí texto, se vocês precisarem de alguma coisa de escrita, assim, vocês podem me comunicar, eu mando para vocês. Né? Parto do princípio que vocês têm uma apostila, né? E isso aqui, né? Eu mando e eu vou adicionar isso uma lista de exercícios, tá? Isso, e esses exercícios eu escolhi, eles não são do Enem, mas eu escolhi eles a modelo Enem de ser. São exercícios de outras universidades, são exercícios de outros concursos, com a pegada Enem. Principalmente com essa pegada de uma escrita um pouco mais chata. E principalmente com uma pegada de Enem pré-pandemia. Esses dois últimos Enems aí são Enems bem nível meia boquinha. Imagino eu que o governo... Tem muita diferença, cara. Tem muita diferença. Deixa eu explicar uma coisa assim, tipo, só rápida para vocês. O governo, a pandemia, ela anulou uma base de formação brasileira, assim, pelo menos por 4 ou 5 anos no mínimo, tá? A gente tem um atraso na formação, vocês passaram por isso, imagino, cada um aí em uma parte da formação que vocês tiveram. Se o Enem ele entra com uma pegada forte nas duas provas pós-pandemia ali, ele vai ter resultados tenebrosos, né? Então, meio que para o governo não ter resultados ruins, eu acredito que eles abaixaram muito o nível da prova. Né? As últimas provas do Enem são bem tranquilas, assim, elas são bem, eu achei elas bem xoxas, com bem baixo conhecimento, bem baixa exigência de vocabulário, conteúdos bem rasos, né? Bem fácil de fazer, né? Eu acho que a tendência é o Enem voltando ao normal, beleza? Vamos lá? Bom, eu mandei aqui para vocês, ó, uma rápida recapitulação. Sim. E vou te falar, até, senhor Vitor Hugo, perfeito a sua visão do Pôncio Pilatos. Até antes do Pôncio Pilatos, você tinha o Herodes, que era um governador judeu, né? Hebreu, né? Ele tinha liberdade para atuar, perfeito, né? A Galileia tinha governos. Na época do Pôncio Pilatos, tinha o Herodes Antipas, que era o filho do Herodes também. Não era hereditário, eles eram avaliados por um senado que ficava lá em Roma, né? Você consegue ver, perfeito, líder de uma província, fechou, né? Não é aquele governo centralizador, nem dá para ser ao tamanho de Roma. Como é que um cara sentado no trono de Roma sabe o que acontece na França, na Pérsia, né? Não, faz sentido, é um bom exemplo que você lembrou. Aqui eu peguei, pessoal, coloquei para vocês aqui todo o sistema político romano, tá? Olha lá, o voto censitário, mulheres não votam, já tinham noção de separação de poder. Você tinha o Senado com cargo vitalício, apenas patrício, aprovação de leis, organização de debate público, muita influência nas leis.
Magistrados, os tipos de magistrados que eu coloquei aqui para vocês, né? Esses aqui são os cargos romanos, né? Então você consegue ver essa visão de variedade de políticos em Roma. Eles já tinham pastas, assim, tipo, pasta da agricultura, assim. Os romanos são bem adiantadinhos historicamente. Vamos brincar de exercício? Eu vou trazer aqui, ó, para vocês. Deixa eu pensar, 15, 35, né? Eu tô doidão com o horário, cara. Eu tenho até 8h30, certo? Então vamos lá. Vamos tentar pelo menos fazer aí 2, né? 2 exercícios para vocês no Enem. Modelo Enem pré-pandemia, modelinho mais chato, tá? Que traz aí para vocês Roma. Esse exercício ele é muito legal porque ele mistura os dois. Ele traz o debate democracia clássica, né? Ele direciona você para um debate, uma relação entre Grécia e Roma. Acho isso de um nível bem mais foda, interdisciplinar, né? Bem interessante. Texto 1, Solon. Quando você lê Solon, você fala Grécia. Grécia. Ah, professor, tá ali, ó, Grécia Antiga, né? Tá escrito ali também. Olha, beleza. É uma técnica. Quando tem um texto na tua prova, você lê quem escreveu, talvez sua memória já te quebre barreiras, né? Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente. E é isso que tem que vir à mente mesmo. Quando terra e dívida são mencionadas juntas. Nossa. O que é? Vamos lá, vamos ler. Logo depois do ano 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de restribuição de terras, ó, a reforma agrária em Atenas, e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra, por meio da força ou de pequenas concessões. Olha o termo oligarquia aqui que a gente falou na semana passada sobre aristocracia, governo de poucos. O Solon, quando ele vai defender a democracia, ele defende com base nessa bandeira. Na bandeira de defender o pobre. Esse é o ponto. O pobre grego, o pobre livre, o pobre homem, né? Mas ele defende, ele fala, mas o que é isso? As terras e dívidas são terríveis. Mas veja, o Solon, que é o legislador que vai dar origem à democracia, que não é a democracia de Atenas ainda, é a oligarquia. Mas o cara, ele já tinha pensamentos que os romanos vão abraçar e pau, mandar bala. A lei das 12 tábuas, e eu sabia que eu ia fazer esse exercício, então eu segurei para vocês o nome. Pessoal, a lei das 12 tábuas é o direito romano. É o primeiro código jurídico romano. É aqui que tá essas leis que eu falei para vocês, de reforma, de casamento. Ou seja, o Solon tinha ideias na Grécia que se materializaram em Roma. Greco-romanismo. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas até nós. A publicação dessas leis, por volta do ano de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo e da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador, né, da hegemonia dos poderosos, né, do arbítrio, do autoritarismo. Que texto fofo, muito bonito. Olha lá a pergunta para vocês. O ponto de convergência. Grécia e Roma, o texto, ele está convergindo em qual realidade sociopolítica indicada no texto? Qual é o assunto sociopolítico aqui que as democracias estão trabalhando? Discussão de preceitos, códigos, ideias formais. Discussão de preceitos formais que estabeleceu a democracia. Esses caras estão discutindo preceitos formais. Cara, essa alternativa A é aquela alternativa que ela não tá errada, ela tá doida. Não sei o que você quer dizer com preceitos formais. Preceitos formais são ideias legais, jurídicas, que têm base democrática. Pode ser, depende da ideia. A A é aquela que, se tudo tiver errado, dá para ir na A. A A é confusa. Dá uma raiva, né? Eu já falei para vocês, matemática é 1 mais 1 igual a 2, história não é. História pode ter 2 certas e uma mais certa ainda. É treta, né? Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. E aí? Perigo. Porque em Atenas inventaram códigos jurídicos? Não, eu quero um ponto de convergência. Questão de nível alto, cara. Olha isso aqui, isso era Enem.
Tá vendo? Uma alternativa. Não tem muito descarte, né? Chata a alternativa. Pô, mas peraí, os romanos criaram um código jurídico para desarticular aí uma elite. Mas não em Atenas. Atenas debateu. C. Formulação de regulamentos oficiais que instituiu as sociedades. Formulação de regulamentos que instituiu sociedade. Que regulamento? O Solon está debatendo a questão da dívida, a questão da reforma agrária, a participação do povo. Não. Definição de princípios morais, ética, cultura de comportamento. Quem encerrou o conflito de interesse? Aí a AD é a única que dá para descartar bonito. Até parece que vai encerrar conflito de interesse, nunca mais vai ter conflito. Deve ser aí, né? Criação de normas coletivas. Aê! Ó, não é código jurídico. O código jurídico é romano. São normas coletivas que diminuem as desigualdades de tratamento, que geram um pouco mais de igualdade. Em Atenas, rolou a criação de uma norma coletiva que diminuiu a desigualdade de tratamento? Rolou a democracia. Ela diminuiu a desigualdade de tratamento. E ela é uma norma coletiva. Ela não é um código jurídico que acabou com a elite. Dá para entender? Só para lembrar, essas normas coletivas em Atenas era o que mesmo que as normas coletivas em Atenas é o direito à democracia, é o direito de cidadania, de você exercer, se for homem, livre, ateniense, fechou. De que participar das leis, é isso. Que é isso. Fechou? Essa questão é difícil, cara. Você se ligou como é difícil a questão? Ela é difícil porque ela tem muita alternativa que tá quase certa. Ela tá num limite, assim. E eu acredito muito, assim, em umas coisas que vocês falam bastante para mim. Professor, às vezes minha dificuldade de ler é tão grande que, às vezes, eu elimino alternativas só porque eu não entendi o que ela tá certa, o que significa, né? Assim, sabe? Eu não sei o que significa, eu elimino, às vezes ela tá certa. E às vezes acontece o contrário. Às vezes eu acho que aquelas palavras, elas fazem tanto sentido, mas eu não entendi o que elas significam juntas. Mas como elas fazem sentido, tipo, código jurídico, desarticular elites, eu não entendi o que significa a frase, mas as palavras fazem sentido com a democracia, eu vou nela. Faz isso não, tio, não faz isso comigo não. A gente tem essa mania, né? A gente vai nas palavras, né? A gente não vai na ideia. Mas eu entendo o pânico de vocês, pessoal. Uma palavrinha ou outra, uma má interpretação do que está escrito altera toda a realidade da questão. É muito chato. É muito chato. Ainda mais quando você tem alternativas que são complexas, né? Assim, elas são bagunçadas. Vamos fazer essa aqui para terminar. Essa é um pouco mais fácil. Vamos baixar um pouco o nível. Olha lá. O texto. Uma coisa que eu quero muito que vocês saquem na minha aula é estilo de pergunta. Vocês se ligaram no estilo do Enem? Vocês estão entendendo a cultura da prova? É sempre assim. É sempre um texto, vai ter que ler o texto. De acordo com o texto, faz X. É um padrãozaço, cara. Mas só faz isso. Olha lá. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição de normas jurídicas os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo. Caraca, os romanos... Aí, ó, o império, dando certo. Os caras botaram todo mundo ali, ó, para curvar-se ao código romano. Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos, a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? E quem será o louco que vai dizer que, nossa, não tem nada de importante dominar o conhecimento do jurídico. Dominar o conhecimento jurídico romano é ter poder. Dominar a cultura romana, dominar a lei, é ter poder. É isso que ele está dizendo. Pai X aí, ó. O historiador Políbio, nesse texto, no século II a.C., quer dizer o quê? Experiência do que ele está dizendo sobre a ampliação do contingente, do grupo de camponeses livres. Tá de sacanagem? Quem tá falando em aumento de camponês, cara? B. Consolidação de poder de falange hoplita. Falange hoplita é a organização militar dos atenienses. Hoplita vem de óplium em grego, é escudo. Óplium é escudo em grego. É o nome dos escudos gregos.
Falange é o quadrado, é a organização militar grega. Né? Consolidação do poder do exército grego. Nada a ver. C. Concretização de um desígnio, de uma ideia imperialista. Ah, pegou, né? Adoção de um monoteísmo cristão. E. Libertação do domínio etrusco. Ai! Os etruscos formaram Roma. Ó, essa questão baixo nível, por quê? Não tem uma alternativa que dá caos. Não tem uma alternativa que você fica assim, e aí, o que? Acabou, é desígnio imperialista. O que está rolando aí? Que se você tiver o controle, o domínio, o conhecimento da justiça romana, você domina o mundo. É isso que ele está dizendo. Roma dominou o mundo pelo direito, pelo seu modelo político, pelo seu sistema jurídico. Ou seja, um desígnio imperialista. Fechou? Não tinha uma. É que eu não sei. Tem uma frase popular que eu conheço, mas eu não sei se tem a ver com Roma. Mas, tipo, siga os caminhos de Roma. Era uma coisa mais ou menos assim. Na verdade, todos os caminhos levam a Roma. É, todos os caminhos levam a Roma. Seria. Seria mais ou menos a construção de estradas. Isso seria sobre a técnica de engenharia e arquitetura de estradas para conectar a cidade da época. Tem a ver com o império. Todos os caminhos levam a Roma, significa que Roma vai conquistar todos os povos e vai conectar todos os povos a Roma. Esses caminhos, na época, eles se referiam à estrada, caminho mesmo. Rua, reta. Asfaltar a rua para passar a roda. Mas, cara, vamos falar real. Simbolicamente, esses caminhos também significam o código jurídico, também significam a cultura romana, a democracia, o latim, o idioma, toda a base de conhecimento que vai perdurar aí por toda a história. Você não está errado em pensar assim, não. Tudo bem? Beleza. Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Uma boa semana para vocês. Estudem, se cuidem e até a semana que vem. Fechou. Fernando. Valeu, Pedrão. Obrigado mais uma vez, irmão. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos vocês aí.